apossar da tecnologia, de fazer jornais, de fazer filmes, de aprender a tecnologia, de falar assim, ó, agora eu vou fazer o filme que eu quero fazer, né? Que eu acho que tem muito a ver com aprender a dominar todas as partes do processo de comunicação. E as ferramentas hoje, as grandes mídias, como elas migraram não mais para produção de conteúdo. Elas ainda produzem, mas o forte agora, se vocês pensarem nas plataformas online, como Netflix, outras coisas, são distribuição. É quem consegue distribuir e chegar na ponta. Facebook, você quer distribuir para todo mundo? Paga a sua fanpage, os posts patrocinados. Então, assim, isso é só uma forma de falar, não, esse post aqui acho que todo mundo já percebeu como é que funciona, por que nem todo mundo vê um post, vê outros. Então, eu queria reforçar o companheiro da Colivre, que estava aqui mais cedo, que se utilizar de plataformas livres de distribuição de conteúdo, ter o seu conteúdo controlado por você e não por uma ferramenta que está lá fora, que pode ou não receber denúncias que você não controla. Isso é muito importante. Muito importante porque cria redes que em certos momentos vão precisar ser ativadas em momentos que pode ser de revolta, que pode chegar a ser. Que eu acho que é um pouco essa discussão que foi colocada aqui nesse momento. Então, assim, é uma ferramenta que é técnica, mas ela é, finalmente, a política de cabo a rabo. Então, uma coisa muito importante, que inclusive é a área que o adicional domina bastante, que é se nós não estivermos como formiguinhas na sala de aula, nas escolas, com esse incentivo, com essa inserção dessa possibilidade de transformação a partir da sua geração de conteúdo, é uma possibilidade. A política pública, ela passa necessariamente, indubitavelmente, pela educação. Então, assim, a Intermassa no passado era morte, como vocês sinalizaram, todos os veículos de comunicação de Camaçari estampam. E não existe a subcategoria segurança pública, a subcategoria policial. Para ele não existe segurança pública. Existem casos de polícia. Eu entrei em reflexão lá, conversei com os 15 veículos de comunicação e falaram assim, Romero, mas a comunidade não manda produção. Elemento de qualidade, imagem ruim, texto ruim. Se tiver isso, a gente coloca. Um mês depois, a gente criou a Rede Comunica, a Rede de Comunicação Comunitária de Camaçari. Tudo que a gente manda, eles começaram a publicar. E começou a ter uma coisa interessante. A área de esporte mesmo, está tendo uma adesão absurda de visualizações nossas lá. Ou seja, tem que fazer. Agora, eram 8 jornalistas. Eu falei, galera, a gente vai orientar nas escolas. Vai nas escolas municipais e estaduais, começando a criar os multiplicadores dentro das escolas. Então, assim, é apenas uma sinalização que eu dou, que é uma ação que a gente fez em Camaçari que deu muito certo, que às vezes eu vejo muito a ideia do endoconhecimento, né? Do conhecimento, às vezes, só para si. Eu acho que é fundamental a gente expor na grande mídia. Mas em 2007, quando eu fiz meu TCC, o IBGE sinalizava apenas 0,5% dos negros pobres têm acesso regular à internet em Salvador, em 2007. 9 anos depois, agora, a gente tem esse número quase que quintuplicado, mas que acesso é esse? É um acesso qualificado? Ou é apenas um acesso quantificado, como o próprio Samuel sinalizou ali? Eu acho que essa função nossa, acho que todo mundo que está aqui foi sensibilizado pelo mesmo motivo. A gente precisa fortalecer essa mídia livre. Mas fortalecer essa mídia livre sem fortalecer quem bebe, quem precisa beber disso, para mim não tem importância nenhuma. Apenas sinalização. Boa noite. Eu queria, antes de tudo, agradecer aqui a atividade, né? Meu nome é Reginaldo, sou pedagogo, professor. E, assim, a primeira vez que eu ouvi falar na Revolta dos Búzios não foi na escola, foi na música do Liaê, que era aquela música A Esperança de um Povo, né? Revolta dos Búzios deixaram marca em Salvador. O povo baiaense leu o boletim dos revolucionários. Homens cidadãos, ó povos curvados e abandonados pelo rei João de Deus.
bravo guerreiro. Então, assim, na escola, Tiradentes era uma grande referência, assim, professores colocavam Tiradentes como um grande herói, como uma grande referência, e eu nunca tinha ouvido, assim, na escola falar de nenhum dos líderes da Revolta dos Búzios, nunca. Sinceramente, foi na música do Eliaê que eu descobri isso, como foi na música do Olodum que eu descobri que o Egito fazia parte da África, né? Então, assim, o quanto é importante esse debate que Romero traz da escola aqui. Daí a gente não pode deixar de destacar aqui o que Antônio Olavo trouxe de forma muito brilhante, que a gente não deve falar para o nosso povo somente a lamentação ou alguma situação de escravização. A gente precisa mostrar para o nosso povo, antes de qualquer coisa, a nossa movimentação de resistência. O Clóvis Moura, ele de fato destaca na obra Rebelião da Senzala, ele vem fazer aquela obra importante porque ela quebra um ciclo, né? A Escola Paulista, e aí é bom destacar que a Escola Paulista colocava, né, os nossos irmãos na condição de passivos, e sem contar o mito da democracia racial e dentre outras coisas, o Clóvis Moura ele vem, na verdade, trazer à tona as nossas lutas, né? E uma obra que da década de 50 e, de fato, é uma obra que cumpre um papel importantíssimo. Depois o José Reis, daqui da UFBA, vai também trazer mais coisas e tal, e mostra o quanto a Revolta dos Búzios, a Revolta dos Malês e outras movimentações que nós tivemos no século XIX, 1865, dentre outras. Se a gente na escola fizer a opção, né, de ensinar as crianças, colocar o nosso povo na condição de vítima, ou colocar o nosso povo na condição de que não reagiu a uma situação como essa, de fato a gente vai estar não ajudando na autoestima. Mas antes de qualquer coisa, além de ensinar isso, eu acho que é preciso ensinar também os valores ancestrais do nosso povo. Acho que não dá para a gente esquecer de ensinar valores ancestrais do nosso povo. Então, eu percebo que tem muitos movimentos aí que se limita em fazer uma frente de combate ao racismo. Acho que é necessário fazer essa frente, mas eu acho que tem que ir muito mais além. Tem que ir muito mais além desse aprofundamento. A pergunta que eu faço inicial é sobre a influência da Revolução do Haiti na Revolta dos Búzios. Acho que é importante destacar aqui, porque a gente citou a Revolução Francesa, mas aí foi trazida pelos brancos, mas a importância da Revolução do Haiti na influência na Revolta dos Búzios. E aqui eu não posso deixar de destacar, né, a Polícia Militar é criada justamente como, estava no site da própria Polícia Militar, né, como instrumento de combater os quilombos, combater as nossas rebeliões, as nossas movimentações. Recentemente no Cabula, o governador Rui Costa, que é um governador de esquerda, pelo menos no campo progressista, legitima uma ação truculenta da polícia no Cabula. Assim, ele, além de legitimar, ele reafirma a ação da polícia. Então, assim, não dá para a gente deixar de dizer aqui que a mão do governador e a mão do secretário de Segurança Pública estão sujas de sangue. E eles, além de fazer isso, né, reafirmaram e foram aplaudidos pelo comando da Polícia Militar da Bahia. Então, essa liberdade de expressão dos nossos irmãos João de Deus, Luiz Gonzaga, e essa mídia livre, mas antes de tudo revolucionária, porque eu acrescento, né, porque você pode ser livre, mas você pode não ser revolucionário. Então, acho que é interessante destacar isso, porque a mídia ela precisa ter um lado na história, ela precisa jogar um papel nessa história, ela precisa, de fato, ter um papel histórico nesse processo. E a gente, de fato, tem que ensinar às nossas crianças, de fato, o lado real da história, a importância que a Revolta dos Búzios tem e fazer, de fato, esse comparativo mesmo com a Conferência Mineira. A Conferência Mineira não foi mais do que uma luta pelo ouro, né? Era uma luta, antes de qualquer coisa, contra a derrama que era a cobrança, o confisco de bens e tal. Então, assim, o grupo de Tiradentes estava mais interessado no ouro do que, de fato, na independência do Brasil, né? Então, é bom destacar isso. E o Samuel traz uma coisa aqui interessante, né? Uma coisa aqui importantíssima para a gente refletir. Na configuração do jogo, né, nós temos regras também, regras tácitas que às vezes são dadas. E aí o Samuel avisa o seguinte, olha, primeiro o Antônio Olavo afirma, os brancos não foram esquartejados nem enforcados na Revolta dos Búzios.
Será que os brancos não traíram o nosso povo naquele momento histórico? Será que não entregaram o nosso povo? Será que não entregaram nossos irmãos? Então é bom primeiro fazer essa pergunta, é uma pergunta importante, porque quando tem essa movimentação é muito esquisita a forma que nossos irmãos são colocados para serem esquartejados e enforcados na Praça da Piedade. E segundo, quando a gente vai observar a história do nosso país, com a vinda dos italianos, operários italianos aqui para o Brasil, né, de fato se reconfigura o lugar de operário, né? Então, assim, dá muito mais destaque ao operário italiano do que, de fato, aos nossos irmãos que foram após o processo da Lei Áurea, né, que não foi, para mim, um processo de libertação. Então, o que Samuel traz, de fato, é como os brancos se reorganizam, mesmo sendo de esquerda e outros de direita, numa quadra política. Em determinado momento, existe sim uma reorganização dos brancos, não é? Sendo de esquerda ou sendo de direita, e tem sim uma pauta e uma opressão, uma discussão que vai pelo campo racial e que muitos setores da esquerda fazem questão de não querer enxergar isso, ou pelo menos tentam tergiversar nessa discussão. Então é importante destacar isso porque na Carta de Fazendeiros que o Samuel traz, os brancos pobres poderão conduzir uma política ao nosso favor. Então, assim, os brancos operários poderão estar do nosso lado. Vamos incentivar eles. Então, assim, na hora de trair, né, a história já provou que nosso povo foi muito traído. Né? A gente não está mais disposto a nenhuma traição na história. E a gente já foi muito traído com vários discursos de igualdade. Então, não dá para tratar a questão do Brasil simplesmente como uma questão classista. Acho que a gente tem que primeiro entender que o valor estrutural do nosso país, até pela própria configuração que ele foi dado, perpassou por um processo de disputa racial. E vide os italianos, quando chegaram aqui, que tiveram mais privilégios do que o nosso povo, que já estavam aqui antes. Então... eu acho que você pode encerrar. Pronto. Vai ficar maravilhosa, mas que tem um limite. Pronto, tudo bem. Mas era isso, era só mesmo destacar a importância da Revolta dos Búzios, né? Assim, a luta, é importante trabalhar isso em sala de aula, trazer essas discussões. Eu queria parabenizar Antônio Olavo por mais um trabalho extraordinário, assim, que ele vem fazendo, né? E assim como outros também que ele fez, ao professor Samuel Vida aí também pela fala e pelo trabalho que organiza, também é um trabalho importante na Ganju, e dizer que essas reflexões aqui trazidas não é para a gente aqui sair guerreando com ninguém, mas é só para refletir quanto em determinados momentos históricos tivemos traições acobertadas de uma luta de igualdade social. Era isso. Mais uma intervenção aqui e acaba ou você já desistiu? Dá um rapidinho. Aqui, ó, Pedro. A última intervenção e a gente volta para a mesa. Bem, parabenizar ao pessoal da mesa pela contribuição, tanto quanto o pessoal que se manifestou perante as temáticas abordadas. Acho que é assim que a gente consegue avançar, um debate enriquecedor, em que todos falam, que todos abrem, tentando democratizar todos os espaços. E queria trazer, assim, essa comparação, não, mas essa relação entre o passado, o presente e o futuro, desde lá que o colega colocou em relação a abusos, a evolução dos malês e a contemporaneidade atual que a gente perpassa, em que não só o negro, mas como todos os membros das classes oprimidas que lutam por sua emancipação, assim como LGBTs, travestis, tudo mais, trabalhadores, desempregados, a importância dessa relação, essa comparação de força, resistência, de não temer a opressão para que possamos avançar na emancipação. E assim eu trago aquela questão da importância fundamental desse espaço, da mídia popular, da mídia alternativa, autônoma, onde você tenta mudar o sistema de forma a distribuir o poder e não de receber a ideologia opressora e que você é seguidor. Então, essa importância faz com que nós refletimos em que não tínhamos essa tecnologia no passado e agora temos essa oportunidade de estar divulgando
de estar compartilhando os acontecimentos e que não tínhamos antes. Muita coisa ainda é velada, precisamos estar atentos para a manipulação do monopólio da mídia, na tentativa de fazer com que tudo novamente acabe em novela, em cinema, em teatro e em pizza. E a gente não pode admitir mais esse tipo de retrocesso em que quem paga o preço maior é o trabalhador, é o desempregado, é o quilo de feijão que sobe, não é a multinacional que aumenta o imposto para eles pagar e arcar com prejuízo que eles mesmos corrompem e usurpam o nosso suor e dedicação enquanto cidadão, agente social de mudança. Então, gostaria assim de trazer assim ao professor Samuel Vidas assim um pouco da atuação dele assim enquanto professor mesmo universitário, jurista, da atuação da relação da universidade, como é que ela vem trabalhando essa questão de mídia alternativa, de emancipação das classes opressoras, a defensoria dos oprimidos, e que a gente precisa estar bastante atento porque realmente tende a ocorrer isso, essa manipulação, essa transferência, onde querem novas eleições e eleições a gente tem a cada 4 anos, a cada 2 anos e não vem mudar muita coisa. Eu acho que a gente tem que reverter essa situação e colocar que precisamos sim de um plebiscito, de uma reforma constitucional, política e na Constituição, antes de ter qualquer tipo de eleição, até mesmo a nível municipal mesmo, a gente percebe que a gente não tem essa investigação, não tem essa transparência que deveria ter, essa questão de fazer uma auditoria, de saber quem é que está com a ficha limpa para se recandidatar, para se reeleger. Isso é muito manipulado, desvirtuado e continua sendo a questão imperial, a nível internacional mesmo, dominação entre o socialismo e o capitalismo, a tentativa de desmobilizar qualquer tipo de emancipação e continuar a mesma opressão. Então, eu gostaria do parecer de vocês em relação a isso. As intervenções foram muito interessantes, mas foram de considerações, então eu não vou estender sobre elas. A primeira questão, que foi mais formalmente dirigida, sobre os evangélicos, eu penso que eles têm uma zona de encontro muito fecunda com os setores dominantes, porque eles são adeptos do que vem sendo chamado de teologia da prosperidade e constroem em torno da atividade religiosa uma série de arranjos de conteúdo econômico. Só para dar uma ideia, a Igreja Universal está já há alguns anos construindo as condições para fazer o carnaval gospel, com direito a trio elétrico, a abadá, com direito a artistas com cachês fantásticos, enfim. Filme pornô gospel. Então há uma estratégia que não pode ser ignorada. Não é só uma manifestação religiosa que, digamos assim, pouco se importa com a economia. É uma concepção de religiosidade profundamente articulada com o que tem de pior no modelo econômico hegemônico, no modelo capitalista. Portanto, eu acho que por aí se encontram possibilidades grandes de articulação. Ademais, no que tange a questão racial, há um interesse estratégico dos neopentecostais de destruir o candomblé e todas as manifestações identitárias que fazem com que parte da população negra não sirva de estoque para repor a sua clientela. Então, há um ataque sistemático, há uma cruzada contra as religiões de matriz africanas, que tem aumentado a cada momento com novas vítimas, com episódios cada vez mais bizarros e que precisam ser detidos. As demais questões, considerando que não tem nenhuma pergunta específica, eu penso que os próprios comentários feitos, ou pelo próprio comentarista, ou pelos demais, cuidam de responder. Há um desafio de agendas a serem exploradas e há um desafio de formas organizativas a serem concebidas. Eu tenho cada vez mais a convicção de que há um esgotamento dos instrumentos que foram construídos nos anos 80 para lutar por democracia no Brasil, incluídos os movimentos negros na sua forma de então,
que precisam ser reelaborados na contemporaneidade. É difícil propor ou apresentar um modo, até porque eu acho que nós estamos num momento em que vários modos emergem, se insinuam e demonstram viabilidade. Talvez nós tenhamos menos que descobrir uma forma comum e mais uma agenda capaz de nos colocar em contato. Né? Uma agenda capaz de nos colocar em movimento por objetivos comuns, por estratégias de disputa política comuns. E acho, por fim, que é preciso também avançar para uma crítica à institucionalidade, não apenas negando-a como burguesa ou como racista, mas tentando reinventá-la, reconstruí-la, dotando-a de aparatos capazes de absorver um projeto de construção democrática plural, pluricultural, pluriétnico, plurirracial, aberto às variedades da sexualidade, das orientações diversas do existir, e de todas as manifestações que reivindicam legitimamente o seu reconhecimento. Eu acho que o desafio é muito mais esse. Não há uma fórmula, não há um modelo, não há uma resposta simples. É uma tarefa, eu diria que muito da geração de vocês, mais do que da nossa, embora não estou com isso nos isentando de responsabilidade, porque acho que é um desafio novo mesmo. Talvez nós, mais velhos, tenhamos uma dificuldade até de imaginação para conseguir dar conta dessa pluralidade de novas formas que emergem. Portanto, contem comigo como irmão mais velho, mas acho que quem tem que responder fundamentalmente a esse desafio são vocês. Estão chegando também numa situação vantajosa comparada com a minha geração, mais ainda com a geração de Olavo. Nós não tínhamos a possibilidade, há 30 anos atrás, de um encontro como esse. Nós éramos muito poucos. E éramos galvanizados por outras percepções. Marxismo, muitas vezes, ortodoxo, incapaz de enxergar um palmo além da contradição de classe e outras variáveis que nos limitavam. Vocês, me parecem, são providos de armas, de instrumentos, de imaginação, não estão presos a amarras que nós tivemos. Então, possivelmente responderão com mais contundência e com mais sabedoria a esse desafio de deslocar a luta democrática do país para, de fato, uma luta capaz de afirmar a nossa pluralidade e de garantir a emancipação, especialmente do povo negro da nossa sociedade. E encerro agradecendo mais uma vez e desejando sucesso ao encontro e reiterando, apesar de não ter ainda ingressado formalmente no campo, digamos, mais prático, nós temos um projeto de constituição de uma espécie de revista de análise política, que por enquanto tem como nome Cidade Negra. Eu acho que falta também uma leitura política cotidiana, a partir do ponto de vista negro, sobre a conjuntura, sobre os grandes fatos que acontecem no país. Embora não esteja ainda operando plenamente, já me sinto parte do movimento pela democratização. Portanto, sinto também o Aganju e, individualmente, a minha pessoa como um interlocutor. Obrigada, Samuel Vida. Sabiamente aí passando a bola para a juventude em relação aos novos fazeres políticos. E acho que esse diálogo intergeracional ele é necessário, até porque eu acho que o movimento negro perdeu isso em muitos momentos históricos, muito por causa do racismo que apaga a nossa memória mesmo. E a gente tem esse vício de começar as coisas como se fosse o primeiro passo, sendo que vários outros passos sempre já foram dados, né? Passa agora para o Olavo, ele também vai responder e vai fazer as considerações finais e a gente termina mesmo. Bem rapidamente, eu só queria, nossa amiga ali de Alagoas, eu queria dizer assim que eu estou em Salvador há 46 anos. E essa questão das mulheres negras, no cabelo das mulheres negras, das mulheres, como mudou, como tem mudado. Esse fim de semana, sexta, sábado, domingo, eu tive o privilégio, a honra e o orgulho de presenciar, testemunhar o Encontro Nacional de Negros e Negras com mais de 2.000 pessoas, majoritariamente 70% talvez mulheres. Algumas das coordenadoras estão aqui, está aqui Tamara, está aqui Samira, aqui que saiu. Que
coisa linda, maravilhosa, extraordinária. Eu fiquei encantado, estou encantado que levei minha filha de 11 anos no outro dia para ficar embolada naquele meio ali, para ela ver também, que ela também tem assumidíssima, para ver que tem muitas outras iguais a ela, e não somente a maioria das coleguinhas brancas da escola dela. Então, assim, como mudou, você andava antigamente nos ônibus aqui da Bahia, era uma coisa. Hoje você anda em todos os bairros aqui da Bahia, outras coisas. As mulheres estão se afirmando, estão se empoderando, estão se reafirmando, estão ficando cada vez mais próximas da sua identidade. Isso é uma coisa extraordinária. Como mudou, essa Bahia está mudando. Menos que a gente gostaria, mas quem viveu um pouquinho da história, que tem idade como eu tenho 60 anos, como que eu percebo que isso está diferente, né? A última coisa, assim, como eu apesar de não ser historiador, eu gosto muito da história, porque eu acho que foi a história que me deu a identidade, né? Identidade negra, identidade de cidadão, foi a história. Aí eu queria rapidamente, para terminar, ler uns fragmentos dos textos que foram lançados dia 12 de agosto. Bem rapidamente, são os chamados boletins revolucionários, ou papéis revolucionários, ou sediciosos, ou como quer que se fala. Bem rapidamente. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo que todos seremos irmãos, o tempo que todos seremos iguais. Ó povo que nasceste para ser livre e para gozar dos bons efeitos da liberdade. Ó povo que vive flagelado com o pleno poder do indigno coroado. Esse rei tirano que se firma no trono para vos vexar, para vos roubar e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para ressuscitares do abismo da escravidão, para levantares a sagrada bandeira da liberdade. A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimento. A liberdade é a doçura da vida, o descanso do homem com igual paralelo de uns para outros. Finalmente, a liberdade é o repouso e bem-aventurança do mundo. É tempo, povo. O dia da nossa revolução, da nossa liberdade e da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos que sereis felizes para sempre. E cada soldado e cidadão, mormente os homens pardos e pretos que vivem escornados e abandonados, todos serão iguais. Não haverá diferença. Só haverá liberdade, igualdade e fraternidade. É uma coisa extraordinária. Por isso que é importante a gente conhecer essas coisas do passado. Muito obrigado a todos vocês e a todos.